Olá! Você já pensou em ter um projeto de vida em que a vida ela é qualificada como vida ao máximo? Ou vida plena, vida abundante? A Bíblia diz que o ladrão, que ali é a personificação do inimigo de Deus ou Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo declara, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou para que a tenham ao máximo. A vida plena, a vida abundante de Deus para nós é uma possibilidade real. Não é uma hipótese solta, não, é algo possível. Da parte de Deus para nós, podemos ter a experiência de uma vida ao máximo, de uma vida plena. Mas qual o caminho para que isso se torne possível? Quero ler um texto, a palavra de Deus está registrado em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23 diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que nós estamos percebendo aqui é que para que eu e você tenhamos o projeto de vida que Deus tem para nós, precisamos viver do jeito de Deus, sobretudo do jeito de Jesus Cristo. E é esse Cristo que nos propõe um tipo de vida, um padrão de vida. E esse padrão de vida está aqui exatamente no versículo de Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer andar comigo, se alguém quer seguir o meu padrão, se alguém quer viver do meu jeito, então é preciso negar-se a si mesmo, tomar cada dia sua cruz e segui-lo. Esse texto fala, portanto, de renúncia. A renúncia, para muitos, é sinônimo de perda, de prejuízo, é sinônimo até de punição. Na ótica de Deus, renunciar é sinônimo de vida abundante, é sinônimo de vida ao máximo ou vida plena. O texto então nos fala aqui de três questões muito sérias para que esse caminho que ele nos propõe, que Cristo nos propõe, seja possível e termine então no lucro maior que é uma vida abundante. A primeira coisa que o texto mostra aqui é a negação do eu. Estamos tão inflados de nós mesmos, temos tanto achismos dentro de nós, estamos tão soberbos nas nossas crenças particulares que pouco enxergamos o que Deus tem para nós, pouco acatamos a opinião de Deus para nós, porque a nossa opinião ela é certamente capaz de dar resposta para tudo por esse caminho da soberba. É assim que muitos pensam. Só que o Senhor nos diz, pela sua palavra, que a vida plena, ela só é possível nesta negação da vontade, nesta negação do eu. Em outras palavras, é um convite para uma vida de humildade, de quebrantamento, uma disciplina espiritual que te leve a ponto de, nas tomadas de decisões, na forma de você fazer a leitura da vida, decidir as coisas, você peça primeiramente a opinião de Deus. E é na perspectiva de Deus, a partir do olhar de Deus, é que as decisões são tomadas. Essa negação do eu é um grande desafio para esses dias, sobretudo no tempo em que o homem está centrado em si mesmo. O humanismo chega no seu ápice nessa nossa cultura, em que de verdade o homem tornou-se o centro de tudo. No entanto, a vida plena vai por um outro viés ou por um outro caminho. E esse caminho pressupõe a negação do eu, o aniquilamento do nosso ego inflado, o aniquilamento da nossa vontade, na maioria das vezes, vã vontade. Não somente isto, o texto também nos mostra que além de negar-se a si mesmo, é preciso tomar cada dia a sua cruz. A cruz significa muita coisa, mas a cruz também significa vida no padrão de Cristo. A cruz significa isto, viver uma vida no padrão de Cristo. E nesse padrão de Cristo existem algumas coisas importantíssimas que precisam ser ditas. Por exemplo, a lógica que nós temos de Cristo não é a lógica da posse, é a lógica da doação. Não é a lógica do ganhar, é a lógica do repartir. Não é a lógica de repente, da posse, mas é a lógica da entrega, da rendição. Quando somos convidados a viver nesse padrão de Cristo, que é o chamado para a cruz, estamos sendo convidados a praticar uma vida na medida de Cristo, do jeito dele, no padrão dele. E é um tempo em que somos egoístas demais para repartir.
egoístas demais para nos rendermos, para doarmos, para nos entregarmos, para vivermos a prática do desapego, que é a generosidade. No entanto, a vida plena vai por esse caminho. Os maiores desejos no coração das pessoas nessas viradas de ano, estamos aí às vésperas de mais uma virada de ano, é ter, é possuir. Muito do que se pede, e não somente nessa caricatura do Papai Noel, da árvore de Natal, das festividades de Natal, mas para além disto, muito do que se pede em períodos de Natal e Ano Novo está ligado a esse sentimento de posse, ou essa necessidade de possessão, de possuir, de ter, de adquirir. E é interessante que o caminho da vida plena vai exatamente na contramão disto. Quanto mais ricos nós somos da graça de Deus, dos favores de Deus, mais somos convidados à rendição, à entrega, a repartir, a agirmos com generosidade, a desapegarmos. Além dessa questão que acabamos de falar, o texto nos convida à ideia de cruz, como sendo uma forma de praticar a vida no padrão de Deus, mas também temos aqui uma outra proposta, que é a caminhada no foco no reino de Deus. Quando ele diz assim, olha, e além de tomar cada dia sua cruz, ele diz, siga-me. Seguir a Jesus é uma chamada para mudança de foco. Se ora, olhávamos na perspectiva humana e somente, agora ele nos convida a olhar para a vida na perspectiva dele, portanto, do reino dos céus. Não há vida plena se você negligencia a vontade de Deus, negligencia os valores do reino de Deus. Há um foco, e o foco que você dá para a sua vida define toda a sua caminhada. O Senhor nos convida a olharmos na direção do reino dele. Não adianta você acreditar que é uma pessoa abençoada porque agregou muito valor, adquiriu muitas coisas, está encerrando o ano no positivo. Se você ao longo desse ano foi incapaz de olhar para o necessitado, socorrer o faminto, visitar o preso, o doente, dar apoio ao necessitado. Se você não foi capaz de fazer isto, infelizmente a sua caminhada não foi uma caminhada com foco no reino. E se foi uma caminhada no foco no reino, esse reino não era de Deus, mas o seu próprio reino. E isso não é sinônimo de vida plena. Quanto mais repartimos, mais Deus nos enriquece. E eu, quando falo de enriquecimento, falando de uma forma absoluta e plena, enriquece a nossa vida de paz, não só financeiramente, mas de alegria, de contentamento, de satisfação, de saúde. Deus nos convida a repartir. Deus nos convida à rendição, a parar com esse apego excessivo às coisas e começar a dar um pouco mais, repartir um pouco mais. Em cima disso, a vida plena acontece. Não é possível sermos roubados se não somos apegados a nada, e se o roubo ocorrer, não vai gerar sofrimento. Por que as pessoas sofrem tanto quando são roubadas? Exatamente pelo excesso de apego àquilo que foi furtado dela, que foi roubado dela. O texto diz que é necessário negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz, que também é sinônimo de morte, é sinônimo de rendição, e seguir a Jesus. Uma caminhada no foco no reino. O que você espera de 2016? Talvez você tenha uma lista enorme de um mundo de coisas que você listou e que você diz, olha, eu espero que Deus me dê isso, que faça aquilo outro, que me proporcione a realização de tal sonho. Que tal projetar 2016 para viver no caminho da renúncia, da entrega, da rendição? Olha, mas isso, pastor Ilquias, é uma pobreza de espírito? Eu não posso pensar nessa perspectiva. Digo para você, quanto mais cuidamos daquilo que é de Deus, mais Deus cuida de nós e daquilo que é nosso. Portanto, a renúncia é, na verdade, uma caminhada que propõe, ao final, a vida ao máximo, a vida plena. A vida plena é sinônimo de Jesus. Jesus viveu essa vida plena aqui na terra e nós podemos viver também, assim como ele. É isso que ele nos convida, a imitá-lo, a viver a vida que ele viveu. Claro que os limites e os padrões são diferentes porque ele era Deus encarnado. Nós somos só pecadores. No entanto, o que ele propõe para nós é possível. Se você está atrás de uma vida abundante, não é hora de ter, nem mesmo de possuir. É hora de repartir, de entregar-se, de render-se. Que tal mudar o foco? Ao invés de juntar pessoas que você ama muito para comer muito bem nesse Natal, nessa virada de ano, que tal usar o mesmo valor aplicado a essas big refeições para abençoar alguém, para repartir com alguém, para socorrer alguém? Isso é possível. Eu quero terminar a minha breve reflexão
pensando o que diz lá em Lucas 14, 26 a 27, que registra assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Existem muitas informações, não vou me ater a todas, mas a uma eu quero dar destaque. Quando ele diz, se você não aborrecer a sua própria vida, você não pode ser discípulo de Jesus. O caminho da renúncia é, às vezes, um convite também para aborrecermos a nós mesmos. Em outras palavras, para nos negar a alguns desejos que nós temos construído, a algumas vontades humanas que temos, edificado no nosso coração, alimentado nosso coração, para viver os planos de Deus. O detalhe é que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E certamente os pensamentos de Deus, sendo mais elevados que os nossos pensamentos, os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. O meu desejo é que você tenha um 2016 de vida abundante, de vida plena. Mas se você quer isto, faça o caminho da renúncia. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a cruz de Jesus e siga-o. Nisto, a vida abundante virá, como uma dádiva de Deus, não como troca, mas como um repartir de Deus, generosamente, te dando uma vida plena, uma vida ao máximo, uma vida de satisfação. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.